A Voz Santa faz descobrir surpreendente sobre Papa João Paulo II que mudará tudo. Maria, uma aposentada pacata de uma pequena cidade do interior do Brasil, gostava da rotina cotidiana de sua vida simples. Mas, naquele dia ensolarado, ela decidiu enfrentar a poeira do passado. Com um pano puído na mão e o coração acelerado, dirigiu-se ao antigo altar da família. Um cantinho sagrado, repleto de imagens e velas que destacavam sua avó, venerada como uma santa pela comunidade. Enquanto limpava o altar, uma sensação de nostalgia a invadiu. Lembrou-se das histórias que ouvia quando criança, sobre como sua avó sempre ajudava os necessitados e fazia milagres. Mas naquele instante, o que Maria descobriu a fez sentir um nó na garganta. Ao mover uma foto antiga, algo se destacou. Era uma carta coberta de poeira, como se tivesse estado escondida por décadas. O coração dela disparou. Com mãos trêmulas, ela abriu o papel delicadamente. As palavras, embora desbotadas, revelavam uma verdade inacreditável. Era uma declaração apaixonada de sua avó, escrevendo para um jovem chamado Karol Wojtyła. Aquelas linhas narravam um relacionamento secreto, profundo e, com o futuro Papa João Paulo II. Maria sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Sua avó, a mulher que todos viam como exemplo de virtude, havia estado envolvida em um amor que desafiava tudo que a cidade pensava saber sobre ela. Os sentimentos a engoliam. Dúvidas, orgulho, uma pitada de temor. O que isso significava para o legado de sua avó? A imagem de uma mulher santa se espedaçava diante de sua mente. E o que pensariam os vizinhos, os amigos, a cidade inteira que sempre a venerou? Cada palavra da carta parecia repleta de segredos e emoções. Maria quase podia ouvir o murmúrio da comunidade, a perplexidade, o condenável. Enquanto ela lia e relia, figuras do passado começaram a ressurgir em sua memória. A enigmática senhora que morava na esquina, que sempre parecia saber mais do que deveria. Será que ela também tinha conhecimento desse escândalo? O horizonte da vida de Maria parecia mudar a cada linha que passava. O medo de revelar a verdade era como uma sombra pairando sobre ela. O que aconteceria se a verdade saísse à tona? Seria um alívio ou uma condenação? A tensão dentro dela crescia. Deveria contar essa história absurda para a família? Poderia ela realmente carregar esse fardo? Estava sendo testada. O peso da descoberta a deixava perdida. O que mais poderia estar escondido nas páginas amareladas daquela carta? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Maria estava perdida na leitura da carta, um barulho repentino a fez saltar, quase deixando a folha escorregar de suas mãos trêmulas. A porta da sua casa se abriu com um estalo e seu filho Lucas entrou apressado. Ele tinha aquele olhar de quem carregava notícias, uma expressão em seu rosto que deixou Maria inquieta. "Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu", ele exclamou, a voz elevada. "A cidade inteira está em alvoroço. O padre Edson foi encontrado. Ele não está bem. Ele diz que tem algo urgente para contar." Maria sentiu um fio na espinha. O padre Edson era um dos homens mais respeitados da comunidade, sempre com conselhos sábios e éticos.
O que poderia ser tão sério a ponto de causar tanto tumulto? Com a carta ainda na mão, ela sentiu a pressão do peso da verdade que já lhe assombrava. Lucas não esperou que ela falasse. Ele disse que precisa falar com você, que é sobre sua avó e sobre o Papa. O que isso significa, mãe? O coração de Maria disparou. O que mais poderia vir à tona? Ela hesitou por um momento, lutando entre a urgência do presente e os segredos do passado. Eu vou ver o que ele tem a dizer, respondeu, já caminhando apressada em direção à saída. No caminho para a igreja, a cidade parecia envolta em um manto de ansiedade palpável. As pessoas sussurravam, e algumas a cumprimentavam com olhares de expectação. Maria sentia os olhares pesados, como se todos soubessem que algo estava prestes a ser revelado. Ela mal conseguia respirar. A carta queimava em sua bolsa, como um fardo que ela começava a entender ser muito maior do que imaginava. Quando chegaram à igreja, o arcebispo já estava lá. O padre Edson estava sentado na frente, sua expressão exausta e pálida. Maria sentiu um nó na garganta. Ela se aproximou, o ambiente carregado de um silêncio denso. Você veio. O padre Edson falou, a voz fraquejando. Eu não tenho muito tempo. O que eu vou dizer pode mudar tudo. E a sua vida, Maria. O coração de Maria acelerou. O padre começou a contar uma história que parecia surgir dos confins mais sombrios de seu passado. Sua avó não era apenas uma mulher de fé, Maria. Ela estava envolvida em uma rede de segredos e mentiras que ligava ela ao Papa João Paulo II, de maneiras que você não pode imaginar. Eu guardo um segredo que eu prometi não revelar, mas a verdade precisa vir à luz. E isso pode afetar você diretamente. A cada frase, a expressão de Maria se tornava mais tensa. O peso da revelação a esmagava. A menção de uma rede de segredos a fez entender que o que descobrira na carta era apenas a ponta do iceberg. Havia mais ali e a dúvida a consumia. Como isso mudaria tudo o que já acreditava sobre sua avó, sobre sua própria origem? E com um olhar trêmulo, o padre continuou. Você pode ser parte desse legado, Maria. De uma descendência que abala os alicerces da religião. O tempo parecia congelar enquanto ela digeria cada palavra. Ela olhou para Lucas, que a observava com preocupação, sem entender completamente o que se passava. Você precisa decidir rapidamente o que fazer com isso. A verdade não pode ficar escondida por muito mais tempo, ele disse. Um toque de urgência na voz. Maria sabia que estava à beira de uma mudança colossal em sua vida. Mas o que isso significava? E se tudo o que acreditavam na comunidade estivesse prestes a desmoronar? Cada pulsar em seu peito a levava a perguntas sem resposta. Como ela, uma mulher normal, se tornaria parte de uma história tão extraordinária e devastadora? As sombras da igreja pareciam engolir as palavras que ainda pairavam no ar, enquanto sua mente branquearia diante da realidade crescente. O nó em sua garganta aumentou, e a tensão dentro dela fazia sentir um desejo de correr, escapar de tudo, mas não havia como fugir. O que ela faria agora? O calor da verdade parecia esmagar Maria. As palavras do padre Edson ecoavam em sua mente, mas a tensão aumentava ainda mais. A realidade que ela havia conhecido começou a se desvanecer, e uma nova sombra surgia. O que estava pela frente era um desconhecido que a aterrorizava. Enquanto as frações de segundos se arrastavam, o padre Edson olhou diretamente em seus olhos, como se tentasse enxergar o que havia dentro dela. Maria, tem algo mais. Algo que não posso esconder. Sua avó, ela não era apenas uma mulher de fé. Ela havia feito um pacto, e isso pode te afetar mais do que você imagina. As palavras do padre fizeram seu estômago dar um nó. Pactos? O que isso significava?
Antes que pudesse perguntar, um grito cortou o ar da igreja. Maria! Uma mulher da congregação, Ana, entrou correndo. Seu rosto estava pálido e seu olhar transparecia um terror profundo. É o Lucas. Ele foi atacado. O mundo de Maria. Desabou naquele instante. O quê? Como assim? A voz dela tremia e ela já estava se virando, pronta para correr. Ana segurou-a com força. Ele foi encontrado fora da cidade, no caminho para casa. As pessoas falam de um homem que queria algo dele. Correu em direção à saída, o coração pulsando como se estivesse prestes a explodir. Enquanto corria, sua mente se enchia de perguntas. Por que Lucas? O que ele tinha a ver com tudo isso? Ao chegar ao local onde seu filho estava, o cenário era devastador. Lucas caído no chão, pálido, cercado por moradores da cidade que sussurravam em temor. Ele está bem? Maria gritou, avançando, mas o murmúrio se intensificou. As pessoas pareciam paralisadas, algumas em choque, outras com olhares condenatórios voltados para a direção onde Lucas estava. Um homem se aproximou, rosto sombrio e rígido. Ele disse que viu algo que não deveria. Viu o quê? Maria estava à beira do desespero. O homem hesitou, mas o padre Edson se aproximou, o olhar firme. Maria! Sua voz balançava com a gravidade das afirmações que estava prestes a fazer. Ele pode ter descoberto o que realmente aconteceu com sua avó e com o Papa. A mente dela começou a girar. O que você está dizendo? Que ele viu algo ligado ao passado? O coração de Maria acelerava ainda mais. Nesse instante, Lucas começou a se mover, gemendo. Mãe, eu ouvi vozes, um grupo, eles falavam sobre você. Maria fez menção de se abaixar para ajudar, mas algo a paralisava. A súbita consciência de que seu próprio filho poderia ter conhecido segredos que não deveriam ser explorados a deixava em pânico. O olhar do menino estava distante, como se ele estivesse em outro lugar. Você não devia saber, Lucas. Você se meteu em algo perigoso, gritou ela. Mas ele a interrompeu. Eles sabiam sobre a carta, sobre o que a senhora dizia que aconteceu. As palavras dele cortaram o ar. Maria sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O que mais ele poderia ter descoberto? Todos estavam agora olhando para ela, os sussurros fazendo ecoar o que havia sido dito. A avó e o Papa. O peso destas revelações era muito grande. E antes que conseguisse processar tudo, uma ideia cruel pareceu surgir de algum lugar dentro dela. Você tem que contar para mim tudo o que ouviu, agora, implorou, a voz embargada de ansiedade. Lucas a encarou. Brilho de dor e confusão em seus olhos. Mãe, não posso. Tenho medo. Eles disseram que virão atrás de você. O silêncio na multidão falava mais que palavras. Um clima de expectativa estava tão palpável que Maria podia quase tocá-lo. E nesse momento de crise, tudo o que ela pensou era: quem eram eles? O que sua avó havia se envolvido que ainda repercutia no presente? Essa nova revelação, esse novo perigo, pairava sobre ela como um manto escuro, envolvendo tudo em seu caminho. E ao olhar para o rosto perdido de Lucas, um novo pavor a atacou. A verdadeira natureza daquela rede de segredos era mais perigosa do que imagina. E o legado de sua avó poderia não ser apenas de amor e fé, mas de algo muito mais sombrio e ameaçador. O que iria acontecer agora? Que verdades estavam prestes a emergir e que sombras se deslocariam para abalar ainda mais as fundações de sua vida? O que iria acontecer agora? Que verdades estavam prestes a emergir e que sombras se deslocariam para abalar ainda mais as fundações de sua vida? Maria,
A voz do padre Edson era baixa, mas cheia de urgência. Isso não pode ficar sem resposta. Você precisa saber a verdade. Ou melhor, Lucas também. Ela sentiu frio na espinha novamente. O olhar dele estava penetrante e seu coração batia rápido. A verdade sobre o quê? O que você está escondendo? Mas antes que o padre pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou pela igreja. Uma explosão. Maria se virou. O rugido pulsante reverberava pelas paredes, seguido por fumaça e gritos de terror. As pessoas no salão começaram a empurrar-se, abrindo caminho para a saída em pânico. O medo instantâneo tomou conta, e a visão de Lucas desmaiado em meio à confusão a fez esquecer de tudo. Lucas, ela gritou, correndo em direção ao filho. A nuvem de fumaça dificultou a visão, mas ela conseguiu se afastar do caos e achou o caminho até ele. O garoto estava consciente, lentamente tentando se levantar, mas seu rosto estava pálido e os olhos inquietos. Mãe, eu não sei o que aconteceu. Os homens, eles vieram. Lucas gaguejou, tremendo. Era como se soubessem de tudo. A adrenalina corria nas veias de Maria. Homens? Que homens, Lucas? Ela precisava de respostas. Quando o pânico começou a se dispersar um pouco, outros membros da congregação também estavam ajudando as pessoas a se levantarem. Maria percebeu que as expressões de terror estavam se espalhando. Todos eles estavam lá fora, esperando. Lucas continuou, enquanto a tensão crescia em cada palavra. Eles disseram que a senhora não pode falar, que se você contar, vai haver consequências. Não pode ser, Maria murmurou, seu coração acelerando com a possibilidade de que tinham vindo atrás dela por causa dos segredos de sua avó. A conexão finalmente fez sentido de uma forma aterrorizante. O alvoroço na igreja era só o começo. Enquanto Maria tentava entender a profundidade da situação, a porta da igreja se abriu novamente e uma figura sombria apareceu na entrada. Era um homem alto, vestido todo de preto, com um olhar penetrante que parecia varrer a multidão em busca de seus objetivos. O ar ficou pesado e as vozes diminuíram. O homem levantou a mão, exigindo silêncio. Eu sou aqui para falar. Com a Maria, ele declarou, sua voz grave ecoando na sala. O padre Edson estava ao lado dela, olhando em choque. Quem é você? Ele exigiu, o temor visível em seu tom. Eu sou aquele que você deveria temer. O homem sorriu de forma perturbadora e a expressão de todos na igreja tornava-se uma mistura de incredulidade e medo. A tensão aumentava a cada segundo. Estou aqui para entregar uma mensagem da sua avó. Ele olhou diretamente para Maria, e o mundo dela pareceu girar. Do que você está falando? Ela exigiu. Sua avó fez escolhas, pactos, mas ela nunca prejudicaria ninguém. Escolhas, pactos. O homem inclinou-se levemente. Você não faz ideia do que ela estava fazendo em vida, Maria. As coisas que você encontrou estão ligadas a um mundo que você ainda não compreende. O Papa não é só um homem. Ele fez parte desse jogo. Pare de me assustar, ela retrucou, mas algo dentro dela começou a ceder. O choque a envolvia como um cobertor úmido e pesado. Estamos numa situação agora onde tudo pode mudar. Sua avó, ela não apenas tinha um relacionamento com Carol, mas fazia parte de uma ordem secreta que manipula tudo, incluindo a igreja. E adivinha, você é um dos alvos agora. Maria sentiu as pernas fraquejarem sob a revelação. O quê? Eu? A voz dela falhou, o desespero ameaçando engolir cada palavra. Sim, você é o elo que pode libertá-los, ou condená-los, ele disse com uma expressão de prazer sinistro. E não só seu filho, mas a cidade inteira está em jogo. O que você vai fazer agora, Maria? O olhar do homem parecia familiar, e ela lutou para lembrar onde já havia visto aquele rosto. Era uma lembrança distante e dolorosa. Um nó apertava-se em sua garganta, e pela primeira vez
ela percebeu que talvez já houvesse um destino esperando por ela desde o nascimento. Maria, o que você vai fazer? Lucas perguntou, com um tom de urgência que partiu seu coração. Ele não sabia que tudo que era real na vida deles estava prestes a ser devastado. A igreja estava um caos e Maria, com a revelação que tinha sobre sua avó ainda fresca em sua mente, sentiu um peso quase letal sobre seus ombros. O que aquilo significaria para ela? O que mais estava sendo escondido? O homem a observava com um sorriso, e o peso da responsabilidade sobre seus ombros parecia insuportável. O futuro dependia de suas escolhas. Com um último olhar para Lucas, ela respirou fundo, sabendo que precisava tomar uma decisão. Mas não fazia ideia de que essa escolha poderia mudar tudo, e deixaria marcas duradouras em sua vida e na cidade. Eu não sei o que fazer, ela disse, seu coração batendo forte e incontrolável. E com isso, o homem sorriu novamente, do jeito que fazia, a cada movimento calculado. Talvez a verdadeira batalha estivesse apenas começando. Maria sentiu o corpo inteiro tremer com a presença do homem misterioso. O ar parecia mais denso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar sobre suas cabeças. O olhar dele, tão intenso, a fazia sentir que tudo ao seu redor poderia desaparecer a qualquer momento. As palavras escapavam com urgência de seus lábios. O que você quer de mim? O que quero? Ele disse, um sorriso sinistro se desenhando em seu rosto. É que você entenda que sua avó não era a mulher angelical que todos conheciam. Ela fazia parte de algo muito maior, uma ordem que moldava a história, e você está no centro disso. Maria não conseguia digerir o que ouvia. Narrativa sobre sua avó, sobre seus milagres, tudo o que construiu ao longo da vida estava desmoronando em questão de segundos. Como você se atreve a dizer isso? Você não sabe nada sobre ela. Gritou quase sem pensar. Mas sei, Maria, ele disse, o tom da voz tão suave quanto uma lâmina cortando o silêncio. Eu conheço segredos que você nem imagina. As vidas que ela salvou, os pactos que fez. E agora você está aqui, prestes a repetir a história. Neste momento, um estrondo ecoou novamente. Mas não era a fumaça da igreja. Era algo mais sombrio, uma presença de dor e desespero que invadiu o ambiente e congelou o tempo. O homem olhou para trás e seus olhos se alargaram. Sua expressão mudou drasticamente. O que? Não pode ser! Antes que Maria pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma sombra enorme entrou pela porta da igreja. Era uma figura alta, com um manto negro cobrindo grande parte do corpo e um capuz que ocultava o rosto. Assim que entrou, uma onda de frio atravessou a sala e todos começaram a recuar, os olhares fixos e horrorizados. Você não pode estar aqui! O homem de preto gritou, o pânico evidente em sua voz. E por que não? O manto respondeu, sua voz emanando um poder desconhecido. A verdade não pode ser silenciada. Maria sentiu seu estômago revirar. Quem era aquela figura? O que queriam com ela? O homem sombrio caminhou em direção a Maria. E o olhar dele foi como um golpe, cortando fundo no seu ser. Você é a chave que precisamos. Sua avó fez um voto. Você precisa escolher agora. Nesse instante, Lucas, ainda sentado no chão, olhou para a figura. E então seu rosto se contorceu em confusão. Mãe, quem é essa pessoa? O que está acontecendo? Lucas, não! Fique atrás de mim! Maria gritou, mas seus sentidos estavam em pane. Ela sabia que estava prestes a descobrir algo chocante, algo que mudaria tudo o que conhecia. A verdade estava se desenrolando como um filme, e mesmo o que ela sentia por sua avó poderia ser colocado em dúvida.
A figura de manto encarou Maria, como se pudesse ver sua alma. Algo que você desconhece está dentro de você, Maria. A sua avó não estava fazendo apenas escolhas ruins. Ela estava fazendo um sacrifício para proteger seu legado. E isso envolve você. E então, como se o universo tivesse decidido em um só movimento, a igreja tremeu. As paredes começaram a rachar, uma luz intensa iluminou o espaço, e a voz do homem de preto ecoou. A verdade é que você não é só uma simples mulher, mas algo muito mais. Algo que pode ser devastador para o equilíbrio que sua avó tentou manter. Maria se sentiu tonta, perdida entre o medo e o desespero. "O que você está dizendo?" sussurrou, o eco de suas palavras tremendo em sua essência. "O que sou eu?" "Você é o que todos temem." O manto respondeu, ainda mais. "Próximo. E se você não aceitar isso, o mundo que sua avó lutou para proteger desmoronará." E antes que pudesse processar a gravidade da situação, Lucas urrou de dor. Ele caiu, como se algo invisível o tivesse derrubado. "Mãe, ajuda!" Sua voz era um lamento, e o chão pareceu tremer sob os pés dela. Maria se lançou até o filho, a terror se apossando de seu coração. "Lucas, o que aconteceu?" Ela o segurou com força, mas o rosto do menino estava pálido, suas mãos tremiam. "Eu vi, mães, sombras. Eles vinham por você. Eles sabiam que você tinha a carta." Maria não tinha ideia do que fazer. A verdade que estava prestes a ser revelada não era meramente sobre sua avó. Era sobre ela e Lucas e o caminho obscuro que sua vida poderia tomar. O peso da escolha estava agora sobre seus ombros. O homem de manto estava certo. Sua avó havia feito algo que ressoava no presente e agora sua própria vida dependia da escolha que ela faria. "Temos que sair daqui", gritou, segurando Lucas apertado e olhando para o homem misterioso. "Você vai me dizer o que fazer agora." Mas a resposta dele foi um silêncio penetrante. E enquanto Maria lutava para entender o mundo caótico que se desdobrava diante dela, uma nova catástrofe parecia estar apenas começando. A igreja estava prestes a desmoronar, e o futuro que ela conhecia estava à beira do abismo. Que segredos ainda estavam escondidos? E o que mais poderia se revelar? Maria sentiu o corpo inteiro tremer com a presença do homem misterioso. O ar parecia mais denso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar sobre suas cabeças. O olhar dele, tão intenso, a fazia sentir que tudo ao seu redor poderia desaparecer a qualquer momento. As palavras escapavam com urgência de seus lábios. "O que você quer de mim?" "O que quero", ele disse, um sorriso sinistro se desenhando em seu rosto, "é que você entenda que sua avó não era a mulher angelical que todos conheciam. Ela fazia parte de algo muito maior, uma ordem que moldava a história, e você está no centro disso." Maria não conseguia digerir o que ouvia. Narrativas sobre sua avó, sobre seus milagres, tudo o que construiu ao longo da vida estava desmoronando em questão de segundos. "Como você se atreve a dizer isso? Você não sabe nada sobre ela", gritou quase sem pensar. "Mas sei, Maria", ele disse, o tom da voz tão suave quanto uma lâmina cortando o silêncio. "Eu conheço segredos que você nem imagina. As vidas que ela salvou, os pactos que fez. E agora você está aqui, prestes a repetir a história." Nesse momento, um estrondo ecoou novamente. Mas não era a fumaça da igreja. Era algo mais sombrio, uma presença de dor e desespero que invadiu o ambiente e congelou o tempo. O homem olhou para trás e seus olhos se alargaram. Sua expressão mudou drasticamente. "O que? Não pode ser." Antes que Maria pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma sombra enorme entrou pela porta da igreja. Era uma figura alta, com um manto negro,
cobrindo grande parte do corpo, e um capuz que ocultava o rosto. Assim que entrou, uma onda de frio atravessou a sala, e todos começaram a recuar, aos olhares fixos e horrorizados. "Você não pode estar aqui", o homem de preto gritou, o pânico evidente em sua voz. "E por que não?" O manto respondeu, sua voz emanando um poder desconhecido. "A verdade não pode ser silenciada." Maria sentiu seu estômago revirar. Quem era aquela figura? O que queriam com ela? O homem de manto caminhou em direção a Maria, e o olhar dele foi como um golpe, cortando fundo no seu ser. "Você é a chave que precisamos." Sua avó não estava fazendo apenas escolhas ruins. Ela estava fazendo um sacrifício para proteger seu legado. E isso envolve você. E então, como se o universo tivesse decidido em um só movimento, a igreja tremeu. As paredes começaram a rachar, uma luz intensa iluminou o espaço, e a voz do homem de preto ecoou. "A verdade é que você não é só uma simples mulher, mas algo muito mais. Algo que pode ser devastador para o equilíbrio que sua avó tentou manter." Maria se sentiu tonta, perdida entre o medo e o desespero. "O que você está dizendo?" sussurrou, o eco de suas palavras tremendo em sua essência. "O que sou eu?" "Você é o que todos temem", o manto respondeu, ainda mais próximo. "E se você não aceitar isso, o mundo que sua avó lutou para proteger desmoronará." E antes que pudesse processar a gravidade da situação, Lucas urrou de dor. Ele caiu, como se algo invisível o tivesse derrubado. "Mãe, ajuda!" Sua voz era um lamento, e o chão parecia tremer sob os pés dela. Maria se lançou até o filho, a terror se apossando de seu coração. "Lucas, o que aconteceu?" Ela o segurou com força, mas o rosto do menino estava pálido. Suas mãos tremiam. "Eu vi, mães, sombras. Eles vinham por você. Eles sabiam que você tinha a carta." Maria não tinha ideia do que fazer. A verdade que estava prestes a ser revelada não era meramente sobre sua avó. Era sobre ela e Lucas, e o caminho obscuro que sua vida poderia tomar. O peso da escolha estava agora sobre seus ombros. O homem de manto estava certo. Sua avó havia feito algo que ressoava no presente, e agora sua própria vida dependia da escolha que ela faria. "Temos que sair daqui", gritou, segurando Lucas apertado e olhando para o homem misterioso. "Você vai me dizer o que fazer agora." Mas a resposta dele foi um silêncio penetrante. E enquanto Maria lutava para entender o mundo caótico que se desdobrava diante dela, uma nova catástrofe parecia estar apenas começando. A igreja estava prestes a desmoronar, e o futuro que ela conhecia estava à beira do abismo. Que segredos ainda estavam escondidos e o que mais poderia se revelar? Abruptamente, a figura de manto se virou, o capuz caindo para trás e revelando um rosto familiar. O coração de Maria parou. Era Ana, a amiga da sua avó. A mulher que sempre parecia saber mais do que deixava transparecer. A mesma Ana que ajudou em tantas ocasiões, que sempre estava ao lado da família. A confiança despedaçou em um instante. "Ana, não pode ser você." A voz de Maria tremeu de incredulidade. "Por que você estava se escondendo? O que você sabe?" A expressão de Ana era sombria e Maria viu um brilho de arrependimento em seus olhos. "Desculpe, Maria. A verdade é mais complexa do que você imagina." E com isso, uma revelação a atingiu como um raio. "Você é descendente de um pacto de almas, o que significa que eles estão vindo atrás de você. E a sua avó, ela esteve envolvida em algo que vai além da compreensão." A dor e a confusão tomaram conta de Maria. "Mas por quê? O que exatamente está em jogo?" Ana hesitou. A luta em seus olhos a deixava angustiada. "Ela não queria que você soubesse, por medo do que poderia acontecer." "Do que você está falando?" interrompeu Lucas, ainda deitado no chão,
tentando se levantar. Minha avó estava envolvida em quê? As palavras de Ana foram como um sopro desesperado. Em um ciclo eterno que ameaça destruir não apenas vocês, mas tudo ao seu redor. Sua avó fez um juramento para manter a verdade escondida. E agora? Ela pausou, e o silêncio caiu pesadamente na sala. Agora você pode ser a única que pode decidir o futuro. E com isso, tudo ao redor pareceu girar, enquanto a igreja começava a rachar com o peso da verdade que pairava no ar. O que Maria faria a seguir? O que mais poderia acontecer se a verdade fosse revelada? Maria olhou fixamente para Ana, o coração pulsando frenético no peito. O que você quer dizer com decisão? O que está realmente em jogo? A voz dela tremia. A sensação de que o chão estava se desfazendo sob seus pés a envolvia. Lucas estava ali, com os olhos testemunhando tudo, e esse drama apenas aumentava a pressão em sua cabeça. A sua avó fez um pacto para proteger um segredo que envolve você, que envolve todos nós. Ana explicou, a urgência nos olhos. Mas agora, você pode decidir romper com essa maldição, ou se deixar levar. Nesse instante a igreja vibrou, como se o próprio edifício estivesse sentindo a tensão no ar. A parede à direita da figura de manto começou a fissurar lentamente. O som de pedras e cimento soltando-se ecoando como um presságio. Maria sentiu que algo estava prestes a mudar. O que você está dizendo? Maria perguntou, a angústia subindo como uma onda avassaladora. O homem de manto começou a se aproximar delas novamente, e a atmosfera ficou densa. Você pode muito mais do que imagina, Maria. Você é herdeira de um poder ancestral. A verdade não. É só um fardo, mas uma chance de mudar tudo. Então, o que escolherá? Escolher? Maria estava confusa e assustada. As palavras da amiga estavam carregadas de uma revelação que não sabia como processar. Que poder! Eu sou apenas uma mulher comum. De repente, um grito estrondoso cortou o ar. Maria virou-se e viu um dos membros da congregação sendo empurrado para frente por uma sombra sem forma aparente, desequilibrando-se por um momento. As pessoas começaram a gritar, temor se espalhando pelo espaço sagrado. O homem encapuzado sorriu de forma sinistra. Você não está sozinha, Maria. Os que vieram há muito tempo também buscam a verdade e não irão parar até encontrá-la. Ele gesticulou para a porta da igreja, onde mais figuras encapuzadas começaram a surgir, uma após a outra, seus rostos escondidos na escuridão. Lucas gritou. Novamente. Mãe, eles estão vindo, por favor, faça algo. A visão de seu filho apavorado fez o coração de Maria disparar. Ela não apenas tinha que proteger Lucas, mas agora parecia que sua cidade inteira estava à mercê de algo terrível. Ana, você sabe o que está acontecendo. Diga-nos. Maria exigiu, sua voz cheia de emoção. A amiga hesitou, o olhar fugidio. Eu não queria que você descobrisse, mas sua avó fez um plano para que você nascesse, para que você seria a chave de tudo. Ana finalmente disse, a voz baixa, quase inaudível. O poder que você herda não é só ancestral, é maligno. E se você não agir, eles vão tomar conta. Maligno, Maria sussurrou, o choque fazendo efeito. Ela não queria aceitar, mas o que uma vez parecia uma lenda, agora se tornava realidade. E enquanto uma das figuras deu um passo à frente, Maria ficou paralisada. O movimento a surpreendeu, e quando a luz da igreja iluminou o rosto dela, Maria percebeu que conhecia aquela mulher. Olivia, exclamou, o nome escapando em incredulidade. Era Olivia, uma antiga amiga de sua avó, que todos acreditavam estar desaparecida há anos. O que ela fazia ali, no meio de tudo isso? Olivia olhou para a multidão e sorriu, mas havia algo sombrio em seu olhar. Maria, finalmente você entendeu. A verdade é que a sua avó não apenas fez pactos, mas eles são necessários. A única maneira de salvar todos nós
é usar o poder que você odeia. Você pode continuar como uma mera espectadora ou assumir o que lhe foi legado. Mas saiba disso. Cada escolha traz uma consequência. Maria sentiu o estômago revirar. O choque em seu coração era palpável. Eu não posso fazer isso. Eu não sou como vocês. Mas então, algo dentro de Maria começou a mudar. Era como se uma chama se acendesse, uma centelha de coragem. Se essa verdade é tão poderosa, então eu farei minha escolha. Eu serei a que decidirá. Com isso, a igreja tremeu ainda mais, e essas palavras ecoaram como um relâmpago em um céu escuro. A expressão de Ana mudou. O que você acabou de fazer, Maria? Você não sabe o que isso pode custar. E então, uma explosão de luz a cercou, misturando-se com as sombras que se moviam rápido, enquanto a verdade que estava prestes a ser revelada tomava formas. Maria estava prestes a se deparar com um dilema que a levaria a questionar tudo. Que sabia sobre si mesma, sua avó e o que realmente estava em jogo. A realidade se fragmentava e a onda de poder parecia querer engolir tudo. O desespero e a urgência estavam agora nas mãos de Maria. O que ela realmente seria capaz de suportar? E qual seria o verdadeiro custo dessa escolha? Maria olhou fixamente para Ana, o coração pulsando frenético no peito. O que você quer dizer com decisão? O que está realmente em jogo? A voz dela tremia, a sensação de que o chão estava se desfazendo sob seus pés a envolvia. Lucas estava ali, com os olhos testemunhando tudo, e esse drama apenas aumentava a pressão em sua cabeça. A sua avó fez um pacto para proteger um segredo que envolve você, que envolve todos nós. Ana explicou. A urgência. Nos olhos. Mas agora você pode decidir romper com essa maldição ou se deixar levar. Nesse instante, a igreja vibrou, como se o próprio edifício estivesse sentindo a tensão no ar. A parede à direita da figura de manto começou a fissurar lentamente, o som de pedras e cimento soltando-se, ecoando como um presságio. Maria sentiu que algo estava prestes a mudar. — O que você está dizendo? Maria perguntou, a angústia subindo como uma onda avassaladora. O homem de manto começou a se aproximar delas novamente, e a atmosfera ficou densa. Você pode muito mais do que imagina, Maria. Você é a herdeira de um poder ancestral. A verdade não é só um fardo, mas uma chance de mudar tudo. Então, o que escolherá? Escolher? Maria estava confusa e assustada. As palavras da amiga estavam carregadas de uma revelação que não sabia como processar. Que poder? Eu sou apenas uma mulher comum. De repente, um grito estrondoso cortou o ar. Maria virou-se e viu um dos membros da congregação sendo empurrado para frente por uma sombra sem forma aparente, desequilibrando-se por um momento. As pessoas começaram a gritar, temor se espalhando pelo espaço sagrado. O homem encapuzado sorriu de forma sinistra. Você não está sozinha, Maria. Os que vieram há muito tempo também buscam a verdade e não irão parar até encontrá-la. Ele gesticulou para a porta da igreja, onde mais figuras encapuzadas começaram a surgir, uma após a outra, seus rostos escondidos na escuridão. Lucas gritou novamente. Mãe, eles estão vindo. Por favor, faça algo. A visão de seu filho apavorado fez o coração de Maria disparar. Ela não apenas tinha que proteger Lucas, mas agora parecia que sua cidade inteira estava à mercê de algo terrível. Ana, você sabe o que está acontecendo. Diga-nos! Maria exigiu, sua voz cheia de emoção. A amiga hesitou, o olhar fugidio. Eu não queria que você descobrisse, mas sua avó fez um plano. Para que você nascesse. Para que você seria a chave de tudo. Ana finalmente disse, a voz baixa, quase inaudível. O poder que você herda não é só ancestral, é maligno. E se você não agir, eles vão tomar conta. Maligno, Maria sussurrou, o choque fazendo efeito. Ela não queria aceitar, mas o que uma vez parecia uma lenda,
agora se tornava realidade. E enquanto uma das figuras deu um passo à frente, Maria ficou paralisada. O movimento a surpreendeu, e quando a luz da igreja iluminou o rosto dela, Maria percebeu que conhecia aquela mulher. Olívia! Exclamou o nome escapando em incredulidade. Era Olívia, uma antiga amiga de sua avó, que todos acreditavam estar desaparecida há anos. O que é que ela fazia ali, no meio de tudo isso? Olívia olhou para a multidão e sorriu, mas havia algo sombrio em seu olhar. Maria, finalmente você entendeu. A verdade é que a sua avó não apenas fez pactos, mas eles são necessários. A única maneira de salvar todos nós é usar o poder que você odeia. Você pode continuar como uma mera espectadora ou assumir o que lhe foi legado. Mas saiba disso, cada escolha traz uma consequência. Maria sentiu o estômago revirar. O choque em seu coração era palpável. Eu não posso fazer isso. Eu não sou como vocês. Mas então, algo dentro de Maria começou a mudar. Era como se uma chama se acendesse, uma centelha de coragem. Se essa verdade é tão poderosa, então eu farei minha escolha. Eu serei a que decidirá. Com isso, a igreja tremeu ainda mais, e essas palavras ecoaram como um relâmpago em um céu escuro. A expressão de Ana mudou. O que você acabou de fazer, Maria? Você não sabe o que isso pode custar. E então uma explosão de luz a cercou, misturando-se com as sombras que se moviam rápido, enquanto a verdade que estava prestes a ser revelada tomava formas. Maria estava prestes a se deparar com um dilema que a levaria a questionar tudo o que sabia sobre si mesma, sua avó e o que realmente estava em jogo. A realidade se fragmentava e a onda de poder parecia querer engolir tudo. O desespero e a urgência estavam agora nas mãos de Maria. O que ela realmente seria capaz de suportar? E qual seria o verdadeiro custo dessa escolha? Tudo aconteceu em um instante. Lucas, ainda em pé, de repente deu um passo para a frente, seu corpo tremendo. Mãe, eles estão vindo aqui! E então as sombras começaram a se aglomerar ao redor dele, como se uma tempestade espinhosa o cercasse. A dor na expressão dele mudou repentinamente. Estava mais do que medo. Era algo profundo e visceral. Lucas, Maria gritou, o coração em frangalhos. Antes que pudesse se mover em direção ao filho, uma luz ofuscante explodiu no meio da igreja. A figura encapuzada, ainda em movimento, começou a se contorcer. O silêncio tomou conta do ambiente, mas logo foi quebrado por um grito angustiado. Pare, Lucas! Ana gritou, e a escolha de Maria pulsava no ar, mas ela se viu paralisada. Lucas se virou abruptamente, seus olhos agora completamente escuros, sem vida. Ele não é quem você pensa. As palavras saíram como se um novo poder tivesse tomado conta do corpo do filho. Maria sentiu a terra se abrir sob seus pés. O que você quer dizer? Lucas! E a revelação progressiva a devastou. A imagem doce do filho se transformou em uma versão distorcida dele mesmo, revelando um lado sombrio que ela jamais poderia imaginar. Você é o que eu preciso, Maria. A voz de Lucas ecoou, profunda como um abismo. Ana desmoronou, a expressão dela misturando choque e terror. Não, como você pôde? Mas era tarde demais. Uma onda negra se rompeu do corpo de Lucas, envolvendo a todos, e as figuras obscuras ao redor pareciam absorver sua essência com um prazer doentio. Maria ficou paralisada, o choque a deixando incrédula. As verdades que a cercavam, tudo o que ela conhecia, agora caía por terra. Lucas, não! O grito dela atravessou o ar, mas a resposta não veio. A luz desapareceu, e a escuridão tomou posse da igreja, sua vida, como um manto sufocante. Maria teve um vislumbre do caos. Os rostos de todos em choque se viraram para ela. Uma única verdade pairando no ar.
Nesse instante, ela entendeu. A verdadeira natureza de Lucas não era do que ela sempre pensou, e enquanto a escuridão a engolia, a pergunta fervilhava em sua mente: seria ela a salvadora ou a causadora da ruína? A linha entre amor e ódio nunca pareceu tão tênue. E próxima. O próximo passo estava diretamente em suas mãos, mas o que viria a seguir estava mais obscuro do que qualquer um poderia prever. Maria sentiu a escuridão se aproximar, um manto pesado envolvendo tudo ao seu redor. O olhar de Lucas agora estava distante, e a transformação dele a deixava sem palavras. O que aconteceu com seu filho? O que ele realmente se tornou? E a revelação de que ele não era mais o mesmo disparou uma onda de pânico dentro dela. "Lucas!" Ela gritou, estendendo a mão, mas o garoto não respondeu. O corpo dele se contorcia em um ritmo estranho, como se estivesse travado entre dois mundos. A luz da igreja piscava, e os rostos dos presentes refletiam medo. A atmosfera era carregada, quase opressora. O homem encapuzado começou a rir, uma risada fria que ecoava nas paredes, fazendo o estômago de Maria dar um nó. "Veja, Maria, o seu filho se tornou a ponte. Ele é o elo entre o que foi e o que será." O homem falava com uma satisfação pérfida, como se todo o caos fosse um espetáculo para ele. A verdadeira herança que sua avó deixou não é apenas um poder, mas um dever. E agora você pode ver o que realmente é. O que realmente acontece quando se desafia as forças que estão além da compreensão. Ana, apavorada, se foi para tentar ajudar Lucas, mas a mulher imbuída daquele poder sombrio se virou para ela com um olhar de desdém. "Apenas saia do caminho. Isso não é mais sobre você." Ana parou, balançando a cabeça em negação, mas estava visivelmente confessionada. Maria lutava contra o desespero que a invadia. "Lucas, volte. Eu sou sua mãe. O que está acontecendo com você?" A voz dela oscilava entre o desespero e a determinação. Mas, naquele momento, tudo o que ela conseguia ver era o rosto de seu filho, mudado, distante, como se fosse um estranho. "Você não entende. Eles sabem." Lucas vociferou, mas a voz soava como um eco distante. A verdade pode ser libertadora, mas também amarga. Ele se contorceu, mais uma vez, e as sombras se agitaram em resposta, como se o ambiente estivesse se alimentando de sua dor. Nesse instante, tudo mudou. Uma luz ofuscante irrompeu do chão, e a igreja tremeu intensamente. As paredes começaram a se desfazer em um redemoinho de terra e pedra. A figura de manto, que antes parecia poderosa, agora olhava para os lados, receosa, como se o próprio chão estivesse se revolvendo contra ela. "Isso não pode estar acontecendo!" o homem gritou, um pânico crescente em sua voz. Ele estendeu as mãos, uma energia pulsante emanando delas, mas a luz aumentava, envolvendo tudo em um brilho quase cegante. E então, em meio ao caos, uma revelação golpeou Maria. A luz não era de Lucas. Era algo que despertava desde a árvore genealógica, um poder ancestral, uma entidade que antes estava oprimida. A verdade estava ali, à vista de todos, e a ligação dela com Lucas era mais profunda do que imaginava. Eles não eram apenas mãe e filho, eram partes de um círculo maior, de algo que transcendia a realidade que conheciam. Tudo parou por um breve segundo. Um silêncio absoluto, e os olhares se cruzaram. Maria viu algo atrás do olhar de Lucas que não estava lá antes. É como se, em um piscar de olhos, um fragmento de memória se revelasse. "Mãe, eles estão vindo. Por você. Não posso parar." E antes que ela pudesse entender a magnitude da situação, um novo evento a atingiu. A porta principal da igreja arrebentou, e homens e mulheres com capuzes entraram.
como uma onda negra, e seus rostos estavam vazios, mas os olhos brilhavam com uma expectativa insaciável. A verdadeira herança começa agora, um deles gritou, e o pavor tomou conta ao redor. O que você quer de mim? Maria gritou desesperada, mas a resposta era um coro de vozes. Libertação, Maria. Esta é a única escolha que você tem. O mundo parecia desmoronar. O passado, o presente e o futuro colidiam em um único instante irreversível. Enquanto as sombras de sua avó, de Lucas, e agora uma nova ameaça cercavam, a pergunta se formava em sua mente. O que é verdadeiramente essa herança? A igreja tremeu sob o peso do conflito. E enquanto o caos se intensificava, Maria percebeu que suas próximas ações definiriam não só sua vida, mas o destino de todos. No meio do deslocamento das sombras e luzes, uma única verdade ressoou. Tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar, e a linha entre herança e maldição nunca pareceu tão tênue. Maria sentia cada fibra do seu ser tremer. O caos da igreja se desenrolava à sua volta, e a transformação de Lucas a deixava paralisada. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. A sua essência parecia distante, afogada em sombrias correntes que a seguiam desde a história de sua avó. A luz que antes emanava dele agora se tornara uma sombra, ameaçando consumir tudo que ela amava. Lucas! Maria gritou, o peito apertado. Ela não sabia como alcançá-lo, como trazê-lo de volta. As figuras encapuzadas se aproximavam, suas vozes ecoando com um cântico sombrio que fazia o chão tremer. O homem de manto essoava enquanto gesticulava. Ela terá que escolher, e o tempo está acabando. Ana, ao lado dela, estava em choque. Não, isso não pode acabar assim. Sua voz tremia. Mas Maria percebeu a determinação nas feições da amiga. Era hora de agir. Ela não podia se permitir ceder ao desespero. Lucas, escute. Eu sou sua mãe. Você é mais forte do que isso. Maria falou com um fervor que vinha de seu interior, quase como um feitiço. Você precisa lutar. Lute contra isso. Lucas hesitou. Por um breve momento, seu olhar pareceu captar a luz de antes. Mãe, eu não sei se consigo. Sua voz era um eco distante. Mas Maria não desistiria. Você consegue. Confie em mim. Você é mais do que essa sombra. As figuras ao seu redor começaram a hesitar. Os sussurros se tornaram murmúrios inquietos. Um grito de indignação ressoou no ar e veio do homem encapuzado. A verdade não pode ser mantida escondida. É hora de o passado ser revelado. A igreja estremeceu ainda mais. Maria sentiu o poder crescendo dentro dela, algo ancestral, uma força que vinha de sua avó. Um legado que não estava destinado a ser controlado. Você não vai tirar meu filho de mim, gritou, e uma luz intensa irrompeu de seu coração, envolvendo Lucas e fazendo com que as sombras hesitassem. Nesse momento icônico, as figuras encapuzadas começaram a se afastar, como se fossem sugadas pelo próprio poder que emergia de Maria. Ela viu Lucas, sua essência lutando entre a luz e a escuridão. Vem comigo. Maria estendeu a mão e o iluminou com toda a força de seu amor. Ele se levantou. Um brilho começava a se formar em seus olhos escuros. Mãe, eu vou tentar. Uma onda luminosa irrompeu naquele instante, dissipando a escuridão que o cercava. O homem encapuzado gritou, mas Maria não ousou tirar os olhos de Lucas. Você é meu, você é luz. E com um último impulso de amor, as sombras foram banidas, revelando a verdadeira essência de Lucas. Com um estrondo ensurdecedor, eles caíram, a luz preenchendo a igreja. As figuras encapuzadas desaparecendo como se nunca tivessem estado ali. Um silêncio profundo tomou conta. Lucas olhou para Maria, os olhos cheios de gratidão e amor. Mãe, você me trouxe de volta.
Eu sempre estarei aqui, meu filho, Maria disse, sentindo um peso enorme dissipada de seus ombros. As verdades foram expostas e o passado foi finalmente selado. Com a sala agora iluminada, Maria e Lucas puderam vislumbrar a vida que ainda os aguardava. Contudo, as cicatrizes do que aconteceu permaneceriam, mas agora eram marcas de superação. Juntos não haviam apenas vencido a escuridão. Eles se tornaram parte de algo maior, um ciclo de luz e amor que transcendia o tempo. Mas ainda havia perguntas. O que mais o futuro poderia reservar? E o legado que sua avó deixou não ficaria apenas no passado. Com um misto de esperança e incerteza, Maria olhou para Lucas e, enquanto eles se afastavam da igreja, deixou a janela aberta para novos desafios. Antes que a cena se fechasse, a atmosfera vibrava com possibilidades. No fundo de seu coração, ela sabia que a verdade sempre encontraria um jeito de emergir. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que o nosso conteúdo continue forte. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.